Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Blog Delícia. Hoje eu vou fazer o pão de Hokkaido. Bem, como é que a gente vai fazer um pão de Hokkaido sem farinha de Hokkaido, sem manteiga de Hokkaido, sem leite Hokkaido? Eu explico. Aqui no Brasil, pão de Hokkaido virou sinônimo de um pão de forma, feito com leite muito macio, muito fofo. Para quem mora no Japão, quem vive no Japão, Hokkaido sempre lembra a província ao norte do país, uma região de inverno rigoroso, mas que é famosa pelo seu leite e derivados, assim como batata, trigo, milho, abóbora e pescados. Ou seja, é um destino para quem gosta de comer bem, sobretudo no outono. Então, quando a gente fala de pão de Hokkaido lá no Japão, significa um pão com além de usar, claro, ingredientes da província de Hokkaido, é um pão de qualidade superior. Então, como a gente não tem ingredientes de Hokkaido aqui, eu vou fazer um pão de Hokkaido com ingredientes brasileiros, e a única influência de Hokkaido talvez seja eu, porque meu pai era de Hokkaido, tá? Vamos lá, é bem simples. Eu vou usar minha máquina de pão, mas claro que se você preferir pode sovar a mão. Eu não faço isso porque eu já tenho 2 lesões nos ombros e eu sinto muita dor quando sovo o pão. Vou começar com 6 gramas de fermento biológico seco, 100 ml de leite. Como o pão de Hokkaido é um pão rico, vamos lá com 140 gramas de creme de leite, de latinha mesmo, de caixinha. Claro que era melhor usar um creme de leite fresco, mas eu me dei conta que muita gente não tem acesso a creme de leite fresco ainda no Brasil. E às vezes até é difícil encontrar nos grandes centros, dependendo da época do ano. Vou colocar meio quilo de farinha. No caso, eu estou usando uma farinha que tem um teor maiorzinho de proteína, a família Venturelli. Aqui tem 8 gramas de sal, 40 gramas de açúcar e 40 gramas de mel. Mel também vai ajudar a deixar a massa um pouquinho mais úmida, tá? E vamos lá para minha máquina maravilhosa. Claro, eu preciso primeiro ligar na tomada. E vou deixar ela sovando. No começo a máquina de pão ela só mistura delicadamente os ingredientes e depois é que vai partir para a sova de fato, tá? Talvez vocês estejam estranhando um pouco o modelo. Essa máquina eu trouxe do Japão há mais de 14 anos, tá? Ou seja, foi um bom investimento. Que ela trabalha muito bem. Conforme a massa foi sovando, eu fui adicionando mais cerca de 70 ml de leite. Por quê? Porque é bem mais fácil eu ir acrescentando mais leite ou água a uma massa de pão do que depois tentar corrigir acrescentando mais farinha, caso ela fique muito mole. Como já está chegando quase no final do ciclo da minha massa aqui, eu vou adicionar 40 gramas de manteiga sem sal, temperatura ambiente, e deixar que a máquina incorpore essa manteiga à massa. Bom, agora que minha máquina sovou o pão, eu só vou tirar da cuba
Pra vocês poderem ver a textura que ele ficou, tá? Ó, ele é muito macio. Ele gruda um pouco na mão, mas se solta, tá? Ele até dá uma agarradinha. Se faltar, se o pão tiver muito firme e não chegar nesse ponto, adicione mais leite até ele ficar bem macio, né? E sovem mais um pouco. E outra coisa que é importante é que ele vai estar bem elástico, tá? Que a gente chama de ponto de véu. A gente consegue esticar até ele ficar quase transparente. A massa é muito elástica, tá? E sem falar que na aparência que ela fica com uma aparência bastante lisa na superfície. Agora eu vou formar uma bola com ele, deixar em uma tigela e vou cobrir com filme plástico e deixar que cresça. Pode levar de 1 a 2 horas, dependendo do clima, né? Se tiver um dia muito quente, ele vai crescer rápido, e num dia mais frio ele vai demorar mais um pouco. Bem, se passaram 2 horas, um pouco mais de tempo do que eu esperava, e olhem como é que meu pão cresceu. Eu vou retirar da forma aqui e vou dar uma amassada para retirar o excesso de ar. E eu quero pesar para saber quanto de massa eu tenho, porque eu vou dividir essa massa em 3. 960, então 320 cada. Ok, então 3 partes iguais. Eu vou fazer uma bola com essas 3 partes. E vou deixar descansando por cerca de 15 minutos coberto com pano, porque depois de uns 15 minutos de descanso vai ser mais fácil abrir e moldar essas partes de pão, porque elas estão muito elásticas, elas estão muito resistentes ainda. Depois de uns 15 minutos de descanso, tenho aqui minhas porções de pão, elas já estão mais relaxadas. Eu vou passar um rolo e modelar cada um deles. Por que eu faço isso? Primeiro, porque assim eu tô tirando todo excesso de ar, toda a bolha de ar que tiver, e assim o meu pão vai ficar com bolhas bem pequenas, tá? Não vou ter bolhas grandes nesse pão. Outra coisa que modelando, abrindo e dobrando cada porção de massa, eu vou mexer na estrutura também
do pão, deixando ele mais estruturalmente mais firme. E também porque fazendo assim, eu vou ter um formato mais homogêneo. Também é outra coisa que eu quero ter nesse pão, tá? Fecho bem e coloco na minha assadeira que já está untada. Pode ser com manteiga, margarina, óleo, desmoldante, spray, enfim. Mas já que eu tô fazendo um pão de Hokkaido, eu untei com manteiga mesmo. Ó, aqui eu tô tirando as bolhas. E esses 15 minutos de descanso, a massa ficou bem mais fácil de trabalhar. Ela deu uma relaxada. A intenção é tirar todas as bolinhas daqui de dentro. Tá? Eu dobro no centro, aperto para não ficar nenhuma bolha no meio e enrolo, também apertando bem para que não fique bolhas grandes no interior. Fecho bem, beliscando a massa. E coloco aqui na minha assadeira. Vamos de novo. Tenho certeza que todas as bolhas foram estouradas, né? Dobro em 3. E enrolo. E aqui eu deixo crescer até chegar à borda da assadeira e depois eu tampo ela com a tampa dessa forma. E claro, eu vou levar para assar. Um pouco de ciência. O que acontece com o pão quando ele assa numa forma de pão? Um pouco de ciência. Um pouco de ciência. O que acontece com o pão quando ele assa dentro de uma forma? As bolhas quando a gente coloca o pão no forno, a massa vai aquecer e os gases que estão dentro do pão vão expandir, formando bolhas. Só que quando está dentro de uma forma, eles não vão ter para onde ir. Então isso vai criar uma pressão de volta para a massa, pressionando as bolhas e elas vão ficar todas miudinhas. Por isso que uma massa de pão de forma assada fora da forma vai ter uma textura diferente do pão assado dentro da forma. Bem, passado mais ou menos 1 hora, o meu pão cresceu, ele está quase atingindo a borda da assadeira. Então eu vou tampar, lembrando que eu também untei a tampa
da forma e eu vou levar ao forno pré-aquecido em 180 graus. Vou deixar por 10 minutos nessa temperatura para dar uma iniciada, um crescimento inicial mais forte, e depois eu vou abaixar um pouco a temperatura para que ele termine de cozinhar. Só vou tirar do forno quando ele estiver bem dourado em todos os lados, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Bem, o pão assou, tirei do forno, ele está bem dourado de todos os lados, só que houve um pequeno acidente. Uma pontinha grudou, por isso untem bem a forma antes de colocar a massa. E eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Ele rasga em filamentos. Vou cortar uma fatia para poder mostrar melhor. Para vocês sentirem melhor a textura do pão, tá? Ó. Ele é bem macio. E a gente pode... Ele não esfarela. Ele rasga em fiapos. Isso que faz o pão de Hokkaido ser tão especial. Se gostaram, indiquem o vídeo para os amigos. E se quiserem saber mais sobre curiosidades sobre pães do Japão, dá uma olhada no meu blog. Escrevi um pouco sobre a história e sobre alguns tipos de pães que são populares por lá. Até a próxima!